Bom dia, paz do Senhor, em nome de Jesus, a todos os amigos, irmãos em Cristo. E eu venho com uma palavra aqui rápida, de alguns minutos, que está em primeira carta de João, no capítulo 5, onde o título diz: A fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus Cristo, ela tem consequências. A incredulidade em Jesus Cristo tem consequências. E eu pergunto para você, você vive por fé ou vive por medo? Muitas pessoas hoje estão vivendo, mas por medo do que por fé. Porque o medo tem mantido elas cativas, o medo tem mantido elas presas a coisas inúteis, presas a uma falta de resultado de estar e viver dentro de uma denominação, porque ela está vivendo por medo. Então, quer dizer, o que me traz aqui esta palavra? Só o título na Bíblia aqui já me diz, em 1 João, aqui em cima, tá? A fé em Jesus Cristo e as suas consequências, tá bem aqui, ó, tá? A fé em Jesus Cristo e as suas consequências. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Se você está vivendo por fé ou está vivendo por medo, se você está vivendo por medo, você vai viver uma eterna luta e sempre a tua paz será roubada pelo inimigo. Agora, se você está vivendo por fé e não por medo, porque a fé é a certeza daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu creio que o Pai eterno pode fazer. Agora, se eu vivo por medo, como diz o dicionário aqui, tá? No dicionário, enciclopédia bíblica, tá? Está dizendo assim: medo, terror, receio. Então tem pessoas que estão vivendo um terror. Ela vai na igreja, ela frequenta uma igreja, mas ela vive com receio. Ela vive com receio de errar, ela vive com receio de não ser perdoada, ela vive com receio de ir fazer algo que vai fazer ela ir para o inferno. Ela vive com receio, ela vive um convívio diário de terror, de angústia. Então, você está vivendo por fé ou por medo? Se você está vivendo por medo, meu querido, infelizmente, você não está vivendo a fé. Porque Abraão, ele não foi justificado porque tinha uma lei. Não foi justificado porque tinha uma lei dizendo: Abraão, é pecado isso, é pecado aquilo. Não, Abraão creu e fez o que era reto aos olhos de Deus. Aqui em 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: todo aquele que crê. Então já está dizendo que é todo aquele que tem fé, que não vive por medo, que decidiu um dia deixar o erro, deixar o pecado, decidiu um dia ser uma nova criatura, passou a crer que Deus tem poder para mudar sua história, passou a crer que Deus tem poder para lhe perdoar e apagar o seu passado, passou a crer, a confiar que Deus tem a capacidade de curar, que Deus tem a capacidade de transformar a sua história. Esse é aquele que crê. Aquele que vive por medo, ele não consegue crer, porque ele vai crer por um momento e a sua fé se tornará infrutífera. Aquele que crê, que confia, que pratica, que age a sua fé, ele não vai olhar para a sua capacidade, ele vai olhar para a capacidade do seu Pai, do seu Deus. Agora, aquele que vive uma fé por medo, esse sempre vai precisar de argumentos, ou mesmo o membro, ou mesmo o pregador, criar argumentos para manter a pessoa presa a um sistema, não a Cristo. Você tem que crer em Cristo. Talvez você está vivendo por medo de ir para o inferno, porque decidiu um dia: eu vou para uma igreja, eu vou procurar alguém, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas até hoje você vive preso ao medo. E esse medo não é fé. Esse medo que você tem de não conseguir ser salvo, de não conseguir vencer o pecado, esse medo pode te derrotar. Porque você é justificado
por crer em Jesus Cristo. Você não é justificado pelo medo. Quem vive uma fé de medo, movida pelo medo, ela não é uma fé verdadeira. É uma fé que está alicerçada em si próprio e nas condições ao seu redor. Ela não está vivendo uma fé, confiança em Cristo, em Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, com a ação direta do Espírito Santo, lhe convencendo. Quando o Espírito Santo te convence, ele vai dizer, vai mover o teu coração, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, não faça isso. O Espírito Santo não vai chegar ninguém te acusando, dizendo assim, você vai para o inferno, você está isso, você fez isso, agora você não pode mais aceitar Jesus. Jesus não te aceita mais. Mas sendo que a Bíblia mesmo diz, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então nós temos que cuidar. Se você vive uma fé de medo, uma fé imposta em você pelo medo, meu querido, passe a viver uma fé em Jesus Cristo e as consequências de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Versículo 2 de 1 João capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Jesus mesmo veio e reformulou todos os mandamentos. Ele disse, novo mandamento vos dou, novo. Ele disse, observem o velho, mas pratiquem o novo. Observem o novo mandamento, pratiquem o novo mandamento, mas não esqueçam de observar o velho, porque o velho vai mostrar para nós o que é errado, o que é pecado, o que é pecado que leva à morte eterna. O novo mandamento, quando Jesus disse, ele disse, novo mandamento vos dou. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe se você estiver em vida. Então isso é praticar. Agora, se eu vivo por medo, eu vivo uma fé uma fé fundamentada no terror, uma fé que tudo que eu vou fazer vai me condenar. Então eu vou observar a lei, observar os mandamentos do antigo, para mim não praticar aquilo que condenou eles, mas eu vou praticar o novo. Porque Jesus disse novo mandamento. Cristo se fez maldito na cruz para nos libertar da maldição da lei. Porque ele disse em João, o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 3 de 1 João, capítulo 5. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se você está vivendo uma fé pesada, uma fé sobrecarrega você, Jesus em Mateus, capítulo 11, no versículo 27, ele diz assim, o meu jugo é leve e suave. O jugo de Jesus é leve, ele é suave. O jugo de Cristo, ele não traz um peso, um terror, ele tira o terror da nossa alma, ele tira o terror, a tristeza, ele tira o receio da nossa alma e nos liberta para vivermos uma verdade. No capítulo 5 ainda de 1 João, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, verdadeiramente praticada com uma sinceridade de alma ou de coração, ela vai te trazer consequências boas e não más. Agora, se eu vivo uma fé em Jesus Cristo, com receio do que vão pensar a meu respeito, com receio se vão crer que realmente eu sirvo a Deus, com receio se eu estou certo ou estou errado,
Quem vai me corrigir é a palavra de Deus, que é espírito, que é vida, e ela vai te mostrar, porque ela é o guia. Aí você pergunta, pastor, mas e a lei? A lei da graça é praticar os mandamentos que Cristo deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima do pecado. O pecado pode ser um adultério, um roubo, um engano, pode ser um princípio de rebelião, pode ser uma fofoca, pode, sei lá, há vários tipos de pecado. Tem pecados que geram morte eterna e tem pecados que não levam à morte, mas levam a consequências que podem te levar a um prejuízo. Cristo em Gálatas 3, a partir do verso 13 e 14, deixa eu dar um pulinho lá. Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. Aí, Gálatas. Capítulo 3 aqui em cima. Eu vou no versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Aquela promessa que foi feita a Abraão: abençoar-te-ei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção vem pela fé sincera. Abraão não foi justificado porque era circuncidado. Abraão não foi justificado, feito pai da fé, porque havia uma lei. Não havia mandamentos no tempo de Abraão. Os mandamentos foram dados a Moisés. Havia uma sinceridade das pessoas quererem fazer a coisa certa, agradável a Deus, quererem ser filhos que agradam ao Pai. Pessoas que acreditaram no Espírito Santo direcionando o coração delas e passaram a buscar Ele, a buscar conselhos de Deus, a buscar a Deus, e Deus os respondia. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas os gentios, gentil, segundo o dicionário, é todas as pessoas que não eram judeus de nascimento, que não tinham nascido, não eram hebreus diretos, eram indiretos. Porque a Bíblia diz em Gálatas ainda, capítulo 3, eu vou voltar aqui no versículo, aqui, capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, aqui ó, versículo 5, cadê? Versículo 6, perdão, aqui ó, Gálatas, versículo 6, tá? Eu vou ler. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, não havendo lei, ele creu que Deus falou com ele: saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, conforme ele ia entrando neste caminho, Deus ia dando as estratégias, Deus ia mostrando, falando para ele como que tinha que ser, Deus ia corrigindo ele, Deus ia direcionando ele, Deus ia ensinando ele pela sua palavra. Então está aqui em Gálatas 3,6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé
são filhos de Abraão. Filhos, porque não vivem uma fé com medo, passam a viver uma fé verdadeira em Jesus Cristo, observando os mandamentos, mas amando a Deus acima de todas as coisas, segundo a ordenança de Cristo. Tá? Ora, tendo a Escritura, Gálatas ainda, capítulo 3, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, eu, você, que não é um hebreu, um judeu, nascido lá, havia de justificar pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão é antes da lei ou é depois da lei? Aí eu vejo também umas coisas postadas assim, o dízimo é da época da lei. Então quer dizer que Abraão teve que ter uma lei para ele ser fiel a Deus, fazer uma prática por fé. A fé em Jesus Cristo vai trazer consequências. Agora, se você está vivendo uma fé por medo, induzindo a praticar uma fé, então não é uma fé. Uma fé imposta por você por terror. Se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, se for assim, você vai para o inferno. Não, a Bíblia diz que nós, em Cristo Jesus, temos uma liberdade, mas não usemos a liberdade para dar ocasião à maldade. Não usemos a liberdade para dar lugar ao pecado, à maldade. Talvez agora, nesse momento, você não entenda o que eu estou falando, mas você vai refletir. Pega a sua Bíblia aí, seja qualquer Bíblia, e comece a ler o livro de Gálatas, a carta de Paulo à igreja de Gálatas, mas leia ela para você hoje, não leia ela como passado, porque se a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada amanhecer, ela tem algo de novo para você. Leia a primeira carta de João, capítulo 5, a fé em Jesus Cristo e suas consequências. Eu vou continuar aqui a partir do versículo 9, em nome de Jesus. Diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 10 de Gálatas 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro